Olá, amigos youtubers, sejam todos muito bem-vindos ao canal ECT Reconstrução. Galera, eu estou maravilhosamente bem, melhorando, espero que cada um de vocês estejam assim, beleza? Amigos, hoje estamos indo para a sexta e última parte da palestra com o criador e médico veterinário Sérgio Nicolau, que fez uma palestra excelente no grupo Formando Canaricultores, no WhatsApp e Telegram. Desde já agradeço todos os moderadores desse grupo. Que Deus abençoe cada um de vocês por esse trabalho excelente que vocês estão fazendo na nossa canaricultura, beleza? Sem mais delongas, vamos para a palestra, meus amigos. O leucogen, não consegui nenhum artigo científico mostrando o efeito em aves, só em mamíferos, inclusive usado não só em humanos, como também em cães, gatos, como uma boa resposta. Até pensei em estar utilizando, mas como eu tive um problema com muda de pena durante a criação, por conta da luz, acabei que não tinha como testar, né? Testar imunidade em pássaros em muda de pena eu teria os valores muito alterados, a não ser se eu fizesse uma avaliação de células brancas com exame laboratorial, né? Mas aí aumentaria muito o custo. A professora aqui, uma parceira minha da UEL, da Universidade de Londrina, poderia estar entrando nesse projeto. Ela teve filho recentemente, então está tudo parado. Então, não consegui testar o leucogen em canários. Mas, quem sabe, né? Fala, Rogério, tudo bom, meu amigo? Rogério, que confiou, foi o cara que fez o primeiro convite quando eu formei para juiz para julgar em Feira de Santana, na Bahia. Foi uma honra e obrigado pela confiança. Rogério, se eu falar como o blado surgiu, eu posso estar dando dados falsos, porque todas as fontes que eu ouvi foi de terceiros, não dos criadores, que é o Totico e o Bira. Até tem um artigo que conta como que ele surgiu, mas eu não lembro agora no momento. O que eu lembro foi de informações de conversa, que teve, alguns falaram que teve utilização num trabalho de canelas clássicos. Em um determinado momento se utilizou outras cores como cobres, cobaltos, topázio, e depois perdeu um pouco a anotação da genealogia desses bichos e surgiu esses pássaros. Já vi versões de que nasceu de canela com canela, e eu vi versão de que nasceu filho de cobre com canela. Mas mas não posso confirmar isso para você, tá? Mas vou atrás dessa informação. Mas a questão principal não foi de como ele surgiu. A questão principal é que ele surgiu e, para mim, ele não é nenhum nem outro, né? Ele é uma nova cor, sim. Ele tem um diferencial próprio. A dúvida de muitos é como que surge uma cor dominante, filhos de pássaros excessivos. Isso é uma dúvida muito comum, até para quem entende um pouco mais de genética. A gente tem que entender que todas as mutações, elas têm características de transmissão, que pode ser recessiva, ou pode ser dominante, pode ser quantitativa, pode ser ligada ao sexo, pode ser de várias formas, tá? A questão é que todas elas podem surgir, tá? Então, um branco dominante, ele é dominante em relação ancestral, mas ele surgiu filhos de pássaros ancestrais. O intenso, ele é dominante em relação ao ancestral, mas ele surgiu de pássaros ancestrais. O topete é dominante em relação aos ancestrais, só que ele surgiu de dois passarinhos sem topetes. Pô, Sérgio, mas topete não dá um filho de topete? Não dá, a não ser que haja uma mutação dentro da célula ali na hora de formar o zigoto, tá? Então, por ser uma mutação dominante, ela é até mais fácil de ocorrer, porque precisa só de uma alteração em um dos pais.
Quando é uma mutação recessiva, geralmente ela surge de cruzamentos consanguíneos, porque precisa que tenha alteração tanto no pai quanto na mãe, para juntar os dois alelos e formar esse pássaro visivelmente recessivo. Quanto à relação com os mognos, não tem nenhuma. Mogno é uma coisa, mulato é outra. A única semelhança deles é que os dois são brasileiros. Assim como o urucum, né? Quanto à relação que o pessoal tem visto aí, mulato-mogno, não é uma relação, em si uma combinação. É quando se junta duas mutações num pássaro só, tá? Então, que a gente, mutações no mesmo caráter, a gente não aceita na nomenclatura, ou seja, não existe, a gente não aceita feopalino, embora exista, ou possa existir, a gente não aceita acetinado pastel, a gente não aceita ônix opalino, a gente não aceita eumotopázio, embora se pode fazer essa combinação, a nomenclatura não se permite. Então, sendo mulato uma mutação, não se permitiria um mulato mogno. Tem vertentes que querem que o mulato seja considerado uma terceira melanina. Aí, quem sabe, futuramente pode surgir o mulato mogno, assim como tem o canela mogno e o negro mogno. Mas se ele for considerado uma mutação da melanina, e não uma terceira melanina, não vai ser aprovado o mulato mogno, tá? E obrigado pelos parabéns. Oi, Leonardo, eu entendi bem a sua pergunta, mas vou aproveitar ela, tá? Não desmerecendo, mas mostrando a importância do conhecimento técnico da área, para não ter confusão, igual muita gente que lê essa pergunta sua, o uso de iodo 2%, se for realmente ao pé da letra o que está escrito, o passarinho nem beberia a água, né? Porque é uma água com 2% de iodo, o bicho nem beberia, seria muito forte. O que você quis dizer, que eu entendo, por já ter conhecimento na área, é que utilizar o iodo 2% diluído em água, ou seja, a concentração de iodo vai ficar muito abaixo de 2%, qual é o benefício dele para a ave, né? Bem, 2% diluído em água, teria que ver qual concentração você vai utilizar. Às vezes vai usar esse iodo 1 ml em 1000 litros de água, no iodo 2%, beleza, pode ser algo legal sim. Agora, pessoal, coloca, pelo que eu vejo, assim, coloca doses muito grandes de iodo na tentativa de cura e causando um excesso disso no organismo da ave, né? O iodo tem importância no nosso metabolismo, principalmente correlacionado com tireoide e paratireoide, mas hoje, como repito, as farinhadas já têm, tudo que vai sal é obrigado por lei a utilização de uma concentração de iodo nesse sal, assim como as farinhas de trigo é obrigado a acrescentar ferro e ácido fólico. Por quê? É obrigado a acrescentar porque não encontra na alimentação normal. Então é um método que o governo faz para que a gente tenha um alimento suplementado. Porque se a gente comer só alimentos naturais, a gente teria deficiência de ácido fólico, de ferro e de iodo. Mas já que utiliza sal nas farinhadas extrusadas, acredito que essa quantidade de iodo já é suficiente. E caso a ave tenha algum problema de plumagem, de tireoide, provavelmente é algo particular dela e esse iodo a mais, a culpa não é da falta de iodo, e sim do problema da própria tireoide. Boa noite, Nilson. Não trato, eu espero crescer. É algo do metabolismo dela que ela trava, muda. Poderia estar fazendo um suplemento de aminoácido e vitamina, mas geralmente não é só esse problema, porque para a ave entrar nessa pausa de crescimento de pena. Então, prefiro deixar que ela corrija naturalmente.
Ronaldo, esse tipo de informação que faz eu voltar lá no começo e falar da importância da parte do veterinário, do técnico, de quem conhece, porque o ser humano tem uma mania de inventar uma moda sem base nenhuma. O Vircon é um excelente desinfetante a nível top da categoria dos desinfetantes, até por dificultar a questão de resistência, né? O pessoal fala que é 100% evita a resistência. Eu não acredito nisso, a partir do momento que existe bactérias resistentes até ao fogo, né? Então, o sistema de oxidação, não duvido que possa ocorrer um grupo que consiga ser resistente a isso. Inclusive, Prions é um forte candidato para ser resistente ao Vircon. Mas quanto à água de bebê, nossa, não faz sentido nenhum. Não é dessa forma que se elimina, principalmente porque viroses não ficam no estômago, na garganta, ela cai na circulação, faz a fase de viremia, é muito mais amplo do que um contato na barriga da ave. Abrão, existe um grupo que defende a comida natural, eu respeito, acredito que tem benefícios na alimentação natural, que reduz os malefícios da comida industrializada, mas no todo eu vejo que a alimentação natural exclusiva deixa a desejar. Um exemplo disso é as Olimpíadas. Ano após ano, as pessoas quebram recordes nas Olimpíadas. Por que elas quebram recordes? Fizeram melhoramento genético nelas, acasalaram a irmã do Neymar com o Gabigol, nasceu um acima do Pelé? Não, não é isso. É cuidados, tecnologia na medicina, tecnologia na nutrição, tecnologia na educação física, tecnologia em aspectos que traz melhores, traz ganhos. Só que assim como nas Olimpíadas, os ganhos são em milésimos de segundos. Se pegar de uma Olimpíada para outra, sempre tem recordes quebrando recordes. Só que não é o cara que corria em 10 minutos, agora o outro corre em 7 minutos. É um corre em 10 minutos, o outro corre em 9 minutos e 56 segundos. É uma fração, é um detalhe, tá? Então, o que é isso? A alimentação, essa tecnologia, esses estudos, vem trazendo ganhos. Você já viram algum atleta se alimentar só de alimentação natural? Não existe. Por quê? Porque a alimentação natural, como eu falei acima, ela não tem todos os nutrientes e aspectos físicos, químicos, biológicos para o melhor desenvolvimento do nosso corpo. Por mais que se viveram assim muitos anos e por mais que tenha coisas negativas na alimentação artificial, ainda assim a alimentação artificial tecnicamente é melhor do que a natural. A mídia, ela vende muito isso, né? Inclusive tem nutricionistas que sabem disso, mas eles precisam vender, eles precisam ganhar. Não estou falando que eles vão fazer trabalho errado, não, mas eles começam a seguir uma vertente que é a que vende. Não adianta a pessoa falar que vai. Falar assim, pessoal, eu consigo fazer você seja saudável fumando, bebendo e, meu, esse cara não vai ter cliente, entendeu? Boa noite, Caio. Quando você tem um alimento que ele já é balanceado, você misturar com outro alimento que também já é balanceado, não tem efeito negativo, tá? Então você pode sim, alimentos balanceados pode ser misturado com outros alimentos balanceados, mesmo que tenha alteração de valores, né? Nesse caso, busca-se o poder de conservação e palatabilidade de um com níveis de proteína do outro, tá? Então, e até mesmo questão de preço para baratear, tem essas técnicas, né? Boa noite. Para pássaros que concorrem em alto nível, em vermelho,
principalmente nos lipocrômicos, né? O interessante é que esse alimento úmido com cataxantina sobre, que o pássaro tenha disponível uma quantidade acima do que ele consome, né? Que nunca falte. Dependendo da cor dos oxidados, melânicos, da concorrência, do nível dos pássaros, o cara quer utilizar só para dar uma corzinha, canários de porte que comem alimento com fator, pode-se usar outra estratégia. Agora, para competir em alto nível, em vermelho, no brasileiro, principalmente em hipocrômicos, a farinhada com xantina tem que sobrar no cobedouro. Abrão, essa pergunta sua entra no que eu falei do detalhe, do milésimo de segundos que o recorde é quebrado. Criar com semente se cria, criar só com pão se cria, mas se você conseguir um milésimo de segundo, você tem que utilizar muita tecnologia de nutrição, de manejo, de tudo. Então, os criadores acreditam que utilizando a farinhada X ou remédio até tem um ganho maior, né, que a gente consegue notar pelos anabolizantes, mas em termos de alimentação não tem nada milagroso, não tem um espinafre do Popeye que as pessoas acreditam. Mas é o mínimo do criador fazer é dar uma boa alimentação. É o mínimo que, igual um pai para o filho, é o mínimo você dar uma boa alimentação para suas aves. Quando me falam de alimentação, de extrusada, de marcas, eu tenho uma dica para vocês. Questão nutricional, de maneira geral, das empresas, é claro que elas têm produtos A, B, C, elas têm produtos para a época da reprodução, para a época da manutenção, algumas têm para determinadas raças, para determinadas exigências. Isso daí, o criador tem que chamar o zootecnista, o veterinário, o biólogo da empresa, falar, e aí, qual que eu devo usar nesse período, já que não tem conhecimento, e perguntar, tá? Para a própria empresa, pedir a sugestão do cronograma de alimentação da empresa. Fora isso, questão de qualidade nutricional, acredito que as três maiores empresas aí, tem muita qualidade nutricional, tem muito estudo em cima, tem muito produto de qualidade, pelo menos é o que eu posso enxergar na embalagem, tá, pessoal? Nunca fiz teste nenhuma, teste laboratorial nenhuma para certificar. Então, eu estou analisando a embalagem que eles estão me vendendo, tá? E o que a gente tem que tomar como medida mais importante do que a qualidade nutricional, que todas têm um nível muito alto e dentro das marcas tem a variação de nível, é a questão do setor de qualidade, de você comprar alguma coisa e ela vir do mesmo jeito sempre. Isso é muito importante para a criação de canário. É um fator que pode trazer mais resultado do que a própria diferença nutricional de uma marca para outra. A marca tem que te dar sempre o mesmo produto. Caso tenha algum problema na fabricação, que isso é comum acontecer, uma empresa sujeita de ocorrências, que ela faça a troca do produto, que ela corra para você não ter um prejuízo dentro disso. Então, acho que isso é maior do que ficar, Serginho, essa farinha é tal, eu complemento com tal aminoácido, com tal probiótico, com tal isso, tal aquilo. Então, é buscar uma empresa idônea. Serginho, eu junto com os demais organizadores aqui do grupo, agradecemos a sua participação. Muito obrigado por ser tão solícito, né, e atender prontamente ao meu pedido e responder com tanta dedicação às dúvidas dos membros daqui, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, muito obrigado. Então é isso aí, meus amigos, fiquem super atentos que está vindo aí uma nova palestra que viremos falar sobre canários de Yorkshire, beleza, galera? Com um super criador. Fiquem super atentos que é uma palestra muito interessante para aquelas pessoas que desejam criar a raça Yorkshire, beleza? Um forte abraço para todos, até mais, fique com Deus, tchau, fui!